para satisfazer ou aquela tarefa, ou um relacionamento, ou a satisfazer as necessidades, as exigências de algumas pessoas que querem que você seja de tal forma, e você acaba mudando, tá? Você se molda naquilo ali, se adapta a toda aquela situação exigida, e o que vai acontecer ali? Você vai se afastando de quem você é na sua essência. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aí começando mais uma live. Daqui a alguns minutinhos estaremos aí com a nossa convidada. Enquanto isso, vamos aproveitar para compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental. Né? O quanto isso interfere na nossa vida, o quanto isso é benéfico, né? Ou de repente maléfico, como nós podemos controlar, né, esse mundo dos perfis comportamentais. E se você não sabe, hoje você vai ter pelo menos uma ideia de qual é o seu perfil comportamental. E o perfil comportamental, ele é algo que interfere no dia a dia, no relacionamento, né, conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento profissional, e é muito comum você ver pessoas extremamente qualificadas para uma vaga, né? Ela entra naquela vaga, ocupa aquele cargo, e 6 meses depois ele sai praticamente sem justificativa plausível. E quando você vai analisar os fatos, né, muitas dessas coisas estão relacionadas com o perfil comportamental. Então, por que é importante entender sobre o perfil comportamental? Porque é ele, né, que é responsável por muitas das decisões que nós temos, por muitos comportamentos que nós temos no nosso dia a dia. Então, é importante você conhecer, saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, né? E conhecer também não só o seu, mas de repente, por exemplo, se você é mãe, se você é pai, se você é casado, né, para entender, né, também qual o comportamento das pessoas que estão ao seu lado. Se você é chefe, né, você sabe o quanto é importante conhecer o perfil comportamental de cada um dos seus colaboradores. Porque imagina, você pegar uma pessoa que gostaria de estar no campo, né, e coloca ela atrás de um balcão, né? Muito provavelmente o desempenho dela não vai ser o mesmo. Então, conhecendo todo esse perfil comportamental, automaticamente nós vamos ter condição de avaliar melhor, tanto avaliar quanto saber como lidar com cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Bom, comentário fixado. Já temos aí coraçãozinho subindo, então manda mais coração, que isso é extremamente benéfico para nós, para você também que está contribuindo. E a partir de agora, né, como eu falei, né, eu vou chamar uma pessoa, vou até parar o som, porque agora vocês precisam ouvir mais sobre ela. Eu vou convidar uma pessoa que ela vai falar diretamente, né, é mineirinha lá de Belo Horizonte. E ela vai falar conosco hoje, como eu disse, sobre perfil comportamental. Mas quem é essa pessoa? Ela é analista comportamental, ela é treinadora comportamental, ela é gestora de imagem pessoal, né? Lembrando que o seu comportamento também tem ligação com como você reage, né? O seu externo, como você expõe quem você realmente é por dentro. Então, uma coisa tem total relação com a outra. E ela é coach de relacionamento. Então agora, eu quero que vocês mandem mais corações, tá? Façam um barulho aí do lado de lá. Nós queremos sentir a sua energia chegando aqui. E agora, eu quero que vocês me ajudem a receber ela, que vai contribuir com a nossa noite, que vai enriquecer a nossa noite. Então, mais corações aí e vamos receber Elis Teixeira. Vem pra cá, Elis! Boa noite, Alcione, boa noite, pessoal, boa noite todo mundo. Boa noite. Então vamos lá. Porque tem muita coisa boa para acontecer hoje, hein?
Pois é, já falei um pouquinho aqui sobre a importância do perfil comportamental, mas quem vai dar o show hoje é você, né? E aí já aproveita para se apresentar, né? Já que caiu aqui a conexão, né? De onde que você é, o que você faz, né? E já pode iniciar aí falando sobre o tema, na verdade, o que é esse tal de perfil comportamental? Bom, gente, boa noite. Sou Elis Teixeira. Meu foco hoje vai ser no perfil comportamental, para a gente estar desvendando um pouco do que é esse perfil comportamental. Né? Eu sou analista de perfil comportamental, eu sou coach, né? E sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Tá? Já há muito tempo venho estudando e me aprofundando cada vez mais nesse universo, que, na verdade, é um grande mistério, né? A gente estuda por séculos, por milênios aí, e o ser humano ainda continua sendo um grande mistério, né? E até por isso que surgiu essa teoria, né? As teorias a respeito do que trabalham, na verdade, a respeito não, mas que trabalham os perfis comportamentais, né? Então, hoje a gente vai estar trazendo um pouco disso aqui. Ok. Então, Elis, quais são realmente os perfis que existem? Qual a importância deles no dia a dia? Se interfere no nosso dia a dia? Como é que funciona isso? É porque Então, é muito Sônia, falado hoje, né, Elis? É um assunto muito falado hoje, né? Sim, ele está muito em alta, né? Porque hoje o desenvolvimento, né? Todo esse trabalho de desenvolvimento humano está muito em alta, né? Hoje, assim, acho que mais do que nunca, isso está muito em pauta. As pessoas estão muito preocupadas mesmo em entender o ser humano, né? Embora seja uma coisa, assim, uma preocupação que vem de milênios, como a gente vê, começou com os filósofos lá na antiguidade, né? E eles já vinham estudando o comportamento, os temperamentos das pessoas, e agora a gente, há poucas décadas, né, atrás, é que um professor, um psicólogo, né, o William Marston, ele conseguiu compilar isso, né, com todos esses conhecimentos vindo aí todo esse período que antecedeu a ele, e compilou isso numa teoria, e que, através de uma grande pesquisa, né, de um grande questionário que a gente faz, a gente consegue ter todo um relatório, né, que explica exatamente o nosso temperamento, o nosso comportamento, como que a gente reage, né, às situações que ocorrem. Então, esse foi o grande pulo do gato. A partir daí, as coisas ficaram muito mais fáceis, né? Se começar a compreender um pouco mais do ser humano, e o que eu acho que é fundamental, a maior importância, é porque isso permite que a gente entenda melhor as diferenças. Porque eu acho que as diferenças que existem entre as pessoas, ela é uma das coisas que mais causa problema. Tanto na família, né, com os filhos, na vida conjugal, nas empresas, né, nos ambientes corporativos. Essas diferenças, elas causam muitas dificuldades. Então, o perfil comportamental, ele vem muito para ajudar nisso. Tanto o autodesenvolvimento, né, porque você se conhecendo melhor, você se desenvolve muito melhor. Por quê? Através do perfil comportamental, a partir do momento que você faz um mapeamento dele, você começa a ter uma melhor noção de quais são os seus pontos fortes, de quais são os seus pontos fracos. Você tem uma visão melhor, né, de onde que esses seus pontos fortes eles podem ser aplicados com melhores resultados, né? Então, você começa a ver o quê? Às vezes você está num ambiente de trabalho, por exemplo, e você não está dando o melhor resultado que poderia. E isso por quê? Porque aquele trabalho não casa exatamente com as suas habilidades naturais, né? E a mesma coisa nos relacionamentos. Por exemplo, se você, como eu falei no início, você é contratado de repente para ser
secretário, né, para estar ali escrevendo, anotando, mas o seu perfil é de executor, né, de estar na rua, de falar com pessoas, né? Então, muito provavelmente a entrega dessa pessoa na função que ela não combina com o perfil dela vai ser inferior. É isso? Vai ser menor, exatamente, exatamente. Né? Quando você está trabalhando numa área que você domina, o seu retorno vai ser muito maior. Né? Só que muitas vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento, essa clareza de quais são os pontos fortes dela, né? De quais são as habilidades naturais. E por que eu estou falando de habilidades naturais? Porque eu te falo assim, todo mundo tem todos os tipos de comportamentos, todos os perfis, todos nós temos. Mas nós temos sempre um que é dominante. Né? Tem um que E temos geralmente dois ali que são mais elevados e dois que são mais baixos. E podendo sim ser que um tenha um no alto... geral, a gente tem quantos perfis? Nós temos quantos perfis? São 4. São 4 perfis. Quais são eles? Tá? São 4 perfis. Um, a gente até comentou aqui, que é o executor. Né? Que o executor, outro é o influente. Temos o planejador e aí temos o analista. Né? São os 4 perfis. Entendeu? O executor, ele é justamente aquela pessoa que vai lá e faz. Ela faz. Tá? Ela é muito focada em tarefas, tá? E ela vai fazer acontecer. Se você colocar uma tarefa na mão dela, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Né? É uma pessoa extremamente voltada para resultados, né? E autoconfiante. Normalmente é uma pessoa muito autoconfiante, uma pessoa que ela domina tudo ali e ela vai encontrar o caminho que for para chegar naquele objetivo. Então, assim, o foco dela realmente é muito voltado para a tarefa e em obter resultados. Tá, ótimo. Teoricamente, né, a gente avaliando assim por fora, seria uma pessoa ideal para qualquer função. Mas essa pessoa, por exemplo, o executor, você entrega a missão a ela, ela vai cumprir independente do que aconteça. Mas isso é 100% benéfico? Não. Nada 100% é bom, né? Nesse sentido, nada ao extremo é bom. O que eu costumo dizer é o quê? Nós temos os 4 tipos de perfis. A gente tem que aprender a estar dosando eles, fazer um equilíbrio entre eles. Né? Logicamente que a gente vai utilizar o nosso, que é o mais alto, né? E a gente vai utilizar os outros para dar um equilíbrio. E também, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem determinados momentos que a gente pode fazer o quê? Em determinados momentos, determinadas tarefas, determinadas situações em que exija, eu posso baixar o meu nível de executor e, naquele momento, elevar um dos outros níveis que eu precise para aquela tarefa. Vou te dar um exemplo aqui. Então, se eu sou extremamente executor, né? E eu preciso, naquele momento, de fazer uma atividade que exija que eu tenha mais contato com as pessoas, que uma reunião, né, uma coisa que eu tenha que lidar mais com pessoas. Porque, como eu disse, o executor ele é voltado a resultados, não a pessoas. Tá? Então, o que ele vai fazer naquele momento? Ele vai dar uma baixada no executor dele e, conscientemente, ele vai ativar esse lado comunicador. Né? Então, assim, tem como fazer essa adaptação a partir do momento que você conhece o seu perfil e que você tem o conhecimento de todos os outros. Né? Aí você consegue estar lidando com isso. E isso se torna muito eficaz, porque aí você passa a ter um resultado melhor em qualquer atividade que você for fazer. Porque ali você realmente vai estar utilizando todos os perfis sem se desconectar de você. Entendi. Ou seja, é possível fazer um equilíbrio, só que você falou uma palavrinha bem interessante lá no começo, que é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é saber quais são esses perfis, qual que é o dominante, né, em primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. E para cada tarefa, você saber especificamente como dosar cada um deles.
Exatamente, exatamente. Né? É, o perfil comportamental, ele está tendo realmente hoje assim, uma grande importância, porque hoje as pessoas estão mais envolvidas, mais interessadas em desenvolver, né, em se autodesenvolver. Né? E é justamente nisso que entra. Você tem 4 perfis, né, em você. Você pode operar qualquer um deles. A qualquer momento você pode operar. Só que você só vai conseguir fazer isso sem ter um prejuízo de si mesmo a partir do momento que você tenha o conhecimento, que tem os 4, que você é, por exemplo, auto-I, né? Autocomunicador. E você sabe que tem todos os outros, né? Que você tem todos os outros ali, mas você é auto-I. Então, naquele momento, o que, que você vai fazer? Se necessário for para aquela tarefa, vamos supor uma tarefa em que você tenha que ser mais organizado, que você tenha que ser mais metódico. Então, naquele momento, você vai controlar todas as suas características de auto-I e vai se envolver com aquelas características que são necessárias para aquela tarefa exigida naquele momento. Entendeu? Então, quando você tem toda essa clareza, quando você realmente se conhece, você sabe que você pode fazer isso. O problema maior, Alcione, que acontece muito é o quê? Quando você começa a querer mudar, inconscientemente, você muda para satisfazer ou aquela tarefa, ou um relacionamento, ou a satisfazer as necessidades, as exigências de algumas pessoas que querem que você seja de tal forma, e você acaba mudando, tá? Você se molda naquilo ali, se adapta a toda aquela situação exigida, e o que, que vai acontecer ali? Você vai se afastando de quem você é na sua essência. Aí você começa até, de certa forma, perder um pouco da sua identidade. Ou seja, eu posso mudar, mas essa mudança ela é benéfica quando ela é consciente, porque eu vou adaptando. Quando eu mudo, por exemplo, simplesmente para preencher uma lacuna ou uma necessidade do outro, isso se torna ruim, porque de certa forma é como se eu perdesse parte da minha identidade, ao invés de tirar, por exemplo, uma segunda via dessa identidade, que seria uma mudança. Exatamente, exatamente. Sabe? Gente, é incrível, é fantástico você ter esse autoconhecimento. Sabe? Quando você tem isso, você consegue se desenvolver, se autodesenvolver muito. Tá? E esse autodesenvolvimento, ele acaba trazendo para você efeitos positivos em todas as áreas da sua vida. Tá? Só que o que acontece? Esse autodesenvolvimento, ele parte de você ter realmente esse conhecimento e aplicar da forma correta. Não adianta só você saber que existem os 4 perfis, não adianta só você saber qual é o seu perfil dominante e quais são os outros mais baixos, e usar sem saber como que isso deve ser feito, tá? Porque tudo isso pode te trazer determinados prejuízos, ao invés de estar te ajudando ali na sua caminhada. Tá? Porque tudo tem que ser uma coisa muito consciente e você tem que realmente estar sabendo exatamente o que você está fazendo. Tá. Elis, por exemplo, que é mais comum, quem é pai e quem é mãe sabe. Né? Eu vou pegar aqui coisa bem simples. Você tem 2 filhos. E aí, às vezes, você fala assim, esse daqui é bonzinho, né? O termo de pai e mãe. Esse daqui é uma bênção. A gente já sabe que aquela criaturinha ali tem 2 por dentro. Né? Nascidos dos mesmos pais, com a mesma criação, às vezes até no mesmo período de tempo. Né? Por exemplo, gêmeos têm muito a ser praticamente iguais, mas tem aqueles que mesmo assim são diferentes. Né? Então, o que cabe ao pai e à mãe, por exemplo, aí existe um fator bem complexo por trás, né? Porque, por exemplo, se o pai e a mãe não sabem, não entende isso, e ele entende que tem 2 filhos diferentes, ele quer pegar os 2 e colocar naquela caixinha, né? Caixinha papai, caixinha mamãe, tem que ser igual, mesmo tamanho, e acabou. É filho, mesma criação tem que ser igual. Isso
isso pode ser ruim, por exemplo, para a criança? Eu perdi o finalzinho. O que foi? Pronto. Isso, esse comportamento de pegar duas pessoas diferentes e colocar na mesma caixinha, né, moldada pelo pai e pela mãe. Isso, sendo que são perfis diferentes. Isso é ruim? Isso atrapalha no desenvolvimento? Como que funciona esse mundo aí? Essa moldagem com base na visão do pai e da mãe? Sim, Alcione, nossa, realmente prejudica bastante. Por quê? Quando você trata os dois da mesma forma, às vezes você está dando o que um precisa, o que é importante para um, o que condiz com os valores daquele um, enquanto para o outro não. Sabe? É uma coisa bem interessante, eu vou até te falar sobre uma passagem da Bíblia que fala sobre dar pérolas aos porcos. Você conhece, né? E o que significa? A gente sabe que a Bíblia não pode ser levada assim, ao pé da letra, né? Ela não pode ser entendida literalmente. Né? Exatamente. Então, se você for olhar essa parábola, você entende o seguinte: o que é o não dar pérola aos porcos? O que acontece? Às vezes você tem o melhor de si, ou o que você quer dar para aquela pessoa. Às vezes você quer dar o melhor presente, sabe? O que você considera melhor, você pega aquilo e passa para aquela pessoa. E o que acontece? Muitas vezes ela não vai receber aquilo com o mesmo entusiasmo que você. É o que acontece nessa diferença e gera até dos frustração, filhos. né? Exatamente. E por que acontece isso? É justamente por causa dessas diferenças. O que é importante para você, o que você valoriza mais, não é o mesmo que a outra pessoa valoriza, não é o mesmo que é o mais importante para ela. Então, em questão dos filhos, é exatamente isso. Para um, ele pode realmente ter a mesma visão dos pais, ter mais aproximado ali os interesses, né, os valores, o que é mais importante para ele, o que ele gosta mais, e o outro não, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. De repente, um casal, um ama sair, muitas vezes é o comunicador, e o outro, o marido é analista. Ele quer ficar em casa assistindo Netflix. Entendeu? Agora, por quê? O que é importante para um não é o que é importante para o outro. Esse quer estar em contato com um monte de gente, quer estar conversando, quer estar no meio da galera. Esse aqui não, ele gosta de estar no conforto do lar, com a família, é aquela coisa. Então, é o perfil próprio dele. E isso acontece em tudo, seja com as famílias, sejam os filhos, sejam nas empresas. Então, essa questão de você tratar os filhos da mesma forma, que a gente ouve muito falar, né? Nossa, mas filho do mesmo pai e da mesma mãe, foram, né, tratados do mesmo jeito, receberam tudo igual, né? Por que são tão diferentes? Exatamente por isso. Não foi o que você deu ou o que você fez que fez eles diferentes. Eles já são diferentes. Cada um é diferente. Então, o que é importante em qualquer tipo de relação é você começar a enxergar o outro, né? Você começar a entender o que é importante para o outro, qual é o perfil do outro, entendeu? Ele valoriza mais o quê? Qual é o tipo de reação que ele tem às situações? Aí você consegue trazer o melhor para ele, você pode levar o que realmente ele precisa e, como você disse, se frustrar menos, né? Porque, e eu te falo até por experiência própria, antes de conhecer, né, a fundo a questão dos perfis comportamentais, o que acontecia? Eu sou auto-I. Então, eu sou uma pessoa assim, para mim tudo é festa, tudo vira festa. Entendeu? Tudo é motivo para festa. Entendeu? Se me der uma bala, eu faço festa, porque é a melhor bala do mundo. Entendeu? E ao ponto que, às vezes eu dava para minha filha, por exemplo, que ela é auto-D, eu dava para ela uma coisa que eu achava extremamente valorosa, sabe? Que para mim era, nossa, ela vai amar. Chegava lá, entregava, não, mãe, obrigada, gostei, tal. E colocava do lado e pronto. Eu falei, poxa, mas só isso?
Você não vai falar nada? Quando foi o aniversário dela de 15 anos, eu fiz um videoclipe. Eu cantei com essa minha voz linda, maravilhosa, e passei para todo mundo, tá? Ainda fiz o povo cantar junto, né? Pelo menos para dar uma melhorada, uma amenizada ali na voz. E o que aconteceu? Eu achei que isso para ela ia ser, né? Que ela ia sair dançando pra todo mundo. Ia ter lágrimas, ia Não, ter... lágrimas desceram, mas eu achei que ela depois ia falar assim, mãe, você arrasou, foi demais, foi top, nossa! E ela, não, mãe, não, bacana, gostei demais, top. Foi isso. Na hora, lágrimas desceram por causa da emoção. Curto e grosso. Bom. Exatamente. Agora, então assim, naquele momento eu não entendi, sabe? Eu ficava esperando mais, então eu me frustrei um pouco com a situação. Mas hoje eu entendo, tá? E depois que eu conheci isso, a gente tem um relacionamento muito melhor. Eu tenho um relacionamento muito melhor com os meus filhos, porque eu já não espero deles o que não é da natureza deles me entregarem. O que, na verdade, você já entende cada um. Você não espera o que você quer, mas o que eles podem entregar. Exatamente. É bem diferente. E aí, hoje eu recebo o melhor que eles me entregam, o melhor deles, né? E eu não espero mais que seja. Agora, quando eu quero que seja, eu cutuco e falo, vai agradecer mais, não, dá uma entendeu? Dá uma moralzinha. Isso pode também. Ai. Olha só, então assim, é algo bem, eu não vou nem dizer importante, é necessário, né, principal para quem vive em sociedade, acredito que todo mundo daqui, ter esse conhecimento, tanto do seu perfil comportamental, quanto do perfil daquela pessoa que você mais convive, né? Seja os filhos, seja o cônjuge, porque eu já vi muitos relacionamentos acabarem, a pessoa bota o termozinho, incompatibilidade de gênero. Fala, meu Deus, mas te amava 6 meses atrás, 6 meses depois não ama mais, eu não consigo entender isso. Né? E aí você vai ver que, na verdade, nada mais é do que essa frequência aí, que um está em uma frequência e o outro está em outra. Né? E aí algo que poderia ser um relacionamento extremamente duradouro, lindo, acaba pela falta de entendimento, né? Que é o que hoje se chama de incompatibilidade de gênero. E entendendo isso, fica muito mais simples, muito mais leve o relacionamento. Né? Hoje eu falo isso por experiência. Né? Hoje eu sei como que o meu marido se comporta. Outra coisa, só aproveitando aqui, talvez tenha casados aí na sala, ou futuros, né? Uma das coisas, Elis, que eu consegui identificar muito cedo foi o seguinte, eu sou muito emotiva, né? Para mim aquela coisa, você falou, eu vou lá, eu quero retribuir, eu quero... E eu esperava isso, não é que eu esperava isso para mim, do meu esposo, eu esperava assim, por exemplo, aconteceu um fato, eu ia com aquela emoção para falar com ele, e eu acho que o perfil dele é igual ao da tua filha, tá? Eu vi, amor, entendi. E aí eu fico, sabe, quando você quer assim, desenrola mais, fala mais assim, e não saía mais. Hoje eu já sei dosar. Eu sei que ele tem um nível de equilíbrio muito grande, então eu já não espero o uau, né? É uma pessoa que ama, por exemplo, dar presente, reconhece, mas não é a pessoa do oba-oba que às vezes a gente espera. Né? Já é muito mais centrado. E hoje eu aprendi a lidar com isso, né? São 3 anos convivendo, eu aprendi bem cedo, e quanto mais cedo a gente aprende, melhor a gente se relaciona. Nessa questão de casais, né, das relações no geral, o que é muito importante nisso, porque às vezes a pessoa vira e fala assim, mas tá, então, se ele não faz nada que eu gosto, se ele não faz isso que eu gosto, então, para que continuar? Né? Não é bem assim. Não quer dizer que a pessoa, por ela ter um perfil diferente do seu, ela não vai fazer nada que você gosta, ela não vai fazer nada do jeito que você gosta. Tudo é adaptação. Né? A gente tem que aprender também o quê? A valorizar o que o outro faz de bom. Porque às vezes, igual eu falei no meu caso com a minha filha, ela não é de oba-oba. Realmente ela não é de fazer muita festa, muito barulho.
né, ela é mais focada, porque realmente ela é focada em resultados, né, então ela é diferente. Mas é uma pessoa, assim, extremamente, ela é amiga, ela é companheira, você sabe que você pode contar com ela, sabe? Ela tem um monte de qualidades, sabe? Ela tem várias qualidades. Então, o que a gente tem que aprender? A valorizar as qualidades da pessoa também. É uma pessoa que hoje eu posso chamar, tanto ela quanto meu filho, eu posso chamar e falar assim, vem cá, me ajuda a fazer um planejamento aqui, porque não é meu forte fazer planejamento, entendeu? Ou eu elevo o meu analista, né, ou eu peço ajuda para quem já é da área. Da área. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender a valorizar o que a pessoa tem, né? Os pontos fortes dela, né? Aí você consegue equilibrar. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento do seu perfil e você leva também esse conhecimento para ela, os relacionamentos têm muito mais chance de dar certo, porque aí são os dois entendendo o perfil que tem, por que age como age, por que faz o que faz, entendeu? O que pode melhorar, sabe? O que pode mudar, entendeu? E como pode, o que pode fazer para estar agradando o outro. É o que eu falei, é você estar se adaptando à necessidade do outro sem necessariamente perder o seu essencial ali. Entendeu? Porque, de repente, um dia você virar e fazer festa para alguma coisa, não vai fazer você perder o seu eu. Entendeu? Mas você sabe que aquilo é o seu momento. É um momento que você resolveu, né, ter aquela experiência diferente com a pessoa, fazer uma coisa que a pessoa gosta. Então, quando os dois têm essa percepção, essa consciência, os relacionamentos funcionam muito melhor, né? Em contrapartida, quando não se tem, exato, em contrapartida, quando não se tem a consciência do seu perfil, né, ou do perfil do outro, a tendência é achar que o quê? O seu perfil é o correto, o seu perfil é o bom. O outro tem que ser igual a você, porque é o seu que funciona, né? É o seu que é legal. Então, vamos supor, se é uma pessoa executora e age, é de tarefa, age rápido, pensa rápido, resolve rápido, e pega uma pessoa analista, o que vai acontecer? Aquela pessoa, quando ela entrar numa loja, ela vai pedir toda a ficha técnica da geladeira que ela quer comprar, entendeu? Vai pensar, vai pesquisar preço em todas. É arriscado ele chegar lá já sabendo a geladeira que ele quer e saber mais da geladeira do que o vendedor. Porque ele é extremamente analítico. Ele vai analisar tudo antes de fazer aquela compra. O executor vai fazer o quê? O executor vai chegar lá, vai perguntar preço, vai avaliar benefício, custo-benefício, vai avaliar se, né, se ela é boa, se é uma marca bacana, se vai atender às exigências dele e vai comprar. O influente, ou o comunicador, vai chegar lá e vai falar assim, nossa, que geladeira linda, vai ficar linda na minha cozinha, vai pôr um gelo bacana, para eu receber meus amigos, é essa que eu quero, tá lá meu cartão. Então tem toda essa diferença entre eles. Tem toda essa diferença. E nenhum é melhor que o outro. Nenhum tem mais qualidades que o outro. Todos são bons, sabe? Todos podem fracassar. Não é porque porque a pessoa é dominante que significa que ela vai ter sucesso ou que o comunicador vai ser bom nos relacionamentos. Não, né? Então, ou seja, todos os perfis podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser menos produtivos, mais produtivos, todos eles, tá? Não tem nenhum que seja melhor que o outro. Exatamente. Bom, Eli, estamos chegando aí nos minutinhos finais, né? Então, como que eu descubro isso? Existe um teste? Como que é? Como que funciona? Sim, sim. Né? Existem os testes hoje, né? Que você faz o quê? Você faz online mesmo. Você tem todo um questionário para você estar respondendo. É um questionário bem específico, bem grande. Você tem que estar fazendo ali
respondendo todas aquelas perguntas com o máximo da sua transparência, né? Embora o teste, ele é bem profundo e ele tem todo esse cuidado de não deixar você tentar se enganar ao fazê-lo, tá? Porque a gente tende, muitas vezes, a querer responder o que a gente acha que é certo, e não o que a gente realmente pensa, o que a gente realmente sente, o que a gente realmente faz. Mas o teste... no subconsciente, né? Exatamente. A gente quer responder pelo racional. Pelo racional. Então, a ideia até é que o quê? Que você realmente responda rápido, você não fique analisando muito, né? E é isso. Esses testes, eles são feitos, né? Até nós fazemos no grupo, tá? Quem tiver interesse pode estar contactando a gente aí, né? O método Vida de Sucesso, a gente disponibiliza esses testes também, e ele vai te trazer todo o seu perfil comportamental, ele vai trazer no que você seria melhor aproveitado as suas aptidões, quais aptidões que lhe faltam ou que faltam ser melhoradas, serem trabalhadas, quais áreas que o seu perfil seria melhor aproveitado, né? Quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E isso tanto na vida pessoal como para a vida corporativa, tá? Então, esses testes são muito importantes também, não só para os relacionamentos pessoais, né, familiares e tudo, mas também para os profissionais. Porque ali nos profissionais, o que a gente vê? Quando você vai fazer uma contratação, se você souber o perfil comportamental da pessoa, você sabe se ela é a pessoa certa para aquele cargo, para aquela função. Sabe? A partir do momento que você tem isso também, que você conhece os perfis, você lida melhor com a sua equipe, você se torna um gestor melhor, sabe? Aumenta a produtividade, diminui o fluxo o turnover, né? Tá saindo pessoas, entrando e saindo pessoas constantemente, isso traz uma grande economia. A produtividade melhora os rendimentos, melhora o faturamento, melhora as vendas. Então tem todo esse aparato, né, que o perfil comportamental, que esse mapeamento, ele dá esse suporte para as empresas, para elas terem esse melhor resultado, tá? E para a vida pessoal, também melhora todo tipo de relacionamento. Ou seja, falou que é relacionamento interpessoal, o perfil comportamental vai estar ajudando em qualquer que seja ele. Show de bola, né? Ou para o outro ou para você, né? Porque é bom se conhecer Sim. também, sabendo o que você é bom, ou para a convivência do dia a dia. Ou seja, resumo, todo mundo precisa de perfil comportamental, né? Isso, Com certeza. Quem primeiro ganha mais é a gente, né? Depois a família da gente, as pessoas que convivem com a gente ali no dia a dia, o local onde a gente trabalha, a empresa que a gente trabalha, ou a nossa própria empresa, tudo é beneficiado. Show. Bom, então, né, fica aí para pensarmos, para avaliarmos. Eu já fiz 2 vezes, e a parte boa é que isso pode mudar, né? O meu deu diferença de um para o outro, e eu fui ver que eu realmente tinha mudado, né, a mentalidade em algumas coisas, então eu evoluí em algumas coisas, vi que para o que eu fazia eu precisava me adequar, então o meu perfil, ele deu uma mudada, né, e isso foi extremamente benéfico, porque o que eu faço hoje, se eu tivesse a mesma mentalidade de 2 anos atrás, eu não faria, né, eu não aguentaria o processo que eu passo hoje, né, em termos de liderança, de absorver coisas de várias áreas ao mesmo tempo, eu não conseguiria absorver se fosse há 2 anos atrás com o perfil que eu tinha. Então, essa evolução para mim foi extremamente benéfica. Para mim também foi fantástico, Alcione. Pensar que quando eu fiz a primeira vez, o meu nível, o meu comunicador, ele deu 27, tá? Ele deu 27 contra 77 do planejador. Caraca. Sendo que o meu natural... Ou tipo aquela pessoa que pensa. Exatamente. Mas pensa que o meu natural é 77, ele é o oposto. O meu natural, ele é o oposto. Ele é 77 comunicador e 27 planejador.
Entendeu? Então eu fiz todo um trabalho para poder entender o que aconteceu, em que ponto da minha jornada que eu me perdi, sabe? Que eu me desconectei totalmente de mim. Tá? Eu deixei completamente, eu abafei quem eu era, a minha natureza de, né, de ser extrovertida, de brincar, de conversar, para ser uma pessoa metódica, planejadora. Não, eu tenho que fazer isso certo, eu tenho que fazer, eu tenho que dar certo, eu tenho que estar organizada. Então, assim, eu mudei completamente isso. E isso me fez muito mal. Isso me causou imenso mal, me trouxe prejuízo tanto na minha vida emocional, né, tanto na minha vida familiar, na minha vida pessoal, como também na profissional. Porque eu passei a trabalhar em cargos que não condiziam com a minha real, sabe, minha realidade mesmo, interior. Né? Ou seja, eu passei a fazer uma coisa que era aquela coisa, eu fazia bem feito, porque eu tenho esse traço de perfeccionismo, eu gosto de tudo bem feito, e isso é muito do planejador, mas não era o que eu gostava de fazer. Então, ou seja, eu estava todo dia fazendo uma coisa que não era o que eu queria estar fazendo. Tá? Então, aí, isso é muito importante, a gente trazer essa consciência, foi muito importante para mim. Sabe? E essa consciência veio a partir dos meus... Exatamente. Exatamente. Eu virei uma pessoa que eu não era. Sabe? Na verdade, eu passei um período... Eu passei um período vivendo um papel, sabe? Então, quem estiver vivendo o papel aí, né? Quem estiver com as máscaras, aí é hora de fazer avaliação de perfil, é hora de buscar um profissional para que realmente possa te ajudar. Me ajudou muito eu ter essa clareza de mim, né? Ajudou muito eu ter a clareza do meu esposo, porque hoje eu sei como lidar com ele, eu sei, né, o ponto de equilíbrio, e graças a Deus, né, me ajudou em todas as relações profissionais também. Então, Elis, para a gente finalizar, sua palavra final, sua orientação, suas dicas. Bom, o que eu queria deixar aqui é o seguinte, que eu acho que é pulo do gato, gente. É realmente a gente entender que o outro é diferente da gente e não tem nada errado nisso. Não tem nada errado. Por quê? Se a gente pensar da seguinte forma, o outro, que é diferente de mim, ele faz coisas que eu não faço. Ele gosta de fazer coisas que eu não gosto. Então, por que não utilizar essas diferenças a nosso favor? Por que não fazer dessa diferença algo para crescer, algo para desenvolver, algo para melhorar os relacionamentos, melhorar as relações, melhorar os resultados? Então, a diferença ela não é ruim. Se a gente começar a olhar por essa outra ótica, a gente percebe que as diferenças são mais do que benéficas e mais do que bem-vindas. Vamos parar de fazer brigas, criar atritos por causa das diferenças, achar que o outro está fazendo aquilo para pirraçar a gente, porque isso é muito comum, né? Nossa, não é possível, parece que você faz isso para me pirraçar. Não, não é para te pirraçar. É o perfil dele, é o perfil comportamental dele agindo. Então, não é nada pessoal. É ele sendo ele e você sendo você, vocês dois juntos, em qualquer área que for, podem estar crescendo juntos, se autodesenvolvendo, se autoconhecendo e tendo melhores resultados em todos os aspectos da vida. Show! Então, Elis, só te agradecer, tá? Pela tua contribuição, pela entrega. Acho que ajudou muito, até para mim que já fiz perfil 2 vezes, né? Essa clareza é importante. Espero que realmente tenha contribuído aí com cada um de vocês que passaram esses 45, 50 minutos com a gente, tá? Que vocês possam não só aproveitar para vocês, mas levar isso para outras pessoas também. Porque quanto mais pessoas desenvolvidas aqui, mais relacionamentos duradouros em todas as áreas nós teremos e mais produtivos nós seremos. Elis? Tá. Só um recadinho para o pessoal. Nós estamos com aquela campanha dos e-books, tá? Hoje estamos lançando o terceiro e-book da série. Quem pegar todos os e-books vai ter um livro assim, de altíssima qualidade, que vai ajudar na transformação da sua vida, no seu autodesenvolvimento. Então, vai lá, clica, preenche o
o formulário para você estar recebendo todos os e-books, tá? Vai lá, preenche, deixa o seu nome, seu e-mail, e você vai estar recebendo todos os e-books, tá bom? E continua com a gente vai estar trazendo nas próximas semanas mais a respeito de perfil comportamental, mais a respeito de desenvolvimento pessoal, finanças, produtividade, monetização. Então, acompanhe a gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Ok, então abraço, ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro. Elis, faltou a foto, calma aí. A foto. Acho que ainda dá tempo. Espera aí. Vamos lá. Gente, quem tá aí? Cadê o dos meninos aí que estiverem aí pelo celular? Faz aquele print, marca a gente. Deixa eu ver, eu acho que foi. Deixa eu tirar outra para garantir, né, Elis? Tirou, libera nos comentários. Gente, mais uma vez, obrigada, tá? A participação de cada um de vocês. Deu? Deu, tirou. Tenham uma noite extraordinária. Final de semana está quase chegando, então aproveite o máximo que você puder, né? Porque a vida passa rápido, mas ela é extremamente valiosa. Boa noite e boa noite, até a pessoal. próxima. Boa noite a todos. Gratidão. Até mais.